Bom dia, meninos! Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e nós vamos continuar as nossas revisões literárias. Hoje entramos no realismo, certo? Quero que você rememore um pouquinho as aulas do romantismo, primeira, segunda e terceira geração. Lembra que a característica geral deste movimento, de 1800 a 1850, primeira metade do século XIX, era a subjetividade e a questão do indivíduo no centro, né, dos romances? Quero que vocês pensem no realismo como um movimento de oposição a esses ideais. Todas as características gerais que nós aprendemos lá no romantismo, aqui no realismo, há uma oposição. Se antes nós falávamos em subjetividade, agora é a objetividade. Se antes o centro das histórias, dos romances era o indivíduo, o sentimento, o universo interno e o espaço ocupado pelo homem, agora é o universalismo. Todos os temas, todas as possibilidades, todas as classes podem ser abordados por meio da literatura, tá? Estou aqui com as minhas anotações, o meu caderno, meu querido. Espero que o de vocês já esteja em dia também. Coloquem as suas anotações em ordem, estudem, aluno terço, Enem este ano, mesmo que seja adiado, nós defendemos o adiamento, mas nós precisamos estar preparados, tá? Você que tem a oportunidade, não pode desperdiçá-la, precisa estudar, tá? Realismo, meninos! O realismo, ele começa em 1860, a segunda metade do século XIX, né, se estende até o início do século XX, convive bem, né, com o final do romantismo. Há uma outra vertente do realismo, que é o naturalismo e o impressionismo, que nós também iremos abordar. Mas o que eu posso dizer? Vamos começar a aula de hoje falando do contexto histórico, tá? Meninos, o que acontecia no mundo durante o realismo? Professor, o que acontecia no mundo em 1860? Na Europa, né, e aqui na América, nós estamos assistindo à segunda revolução industrial, meninos. É a evolução das máquinas, do meio de produção, e aí a gente tem uma outra questão, a urbanização excessiva e o trabalho em níveis de cansaço extremo, tá? É um período em que a carga horária de trabalho ela é muito elevada para os operários. Não é à toa que nesse período surgem as teorias de Marx e Hegel sobre a questão do operário e da criação de riquezas, tá? Então o mundo está atravessando essa questão da urbanização excessiva, surgem os grandes centros e com os grandes centros a pobreza e o trabalho, né, em níveis extenuantes vão ser observados também, tá? E muito denunciados pela literatura da época, tá bom? Aqui no Brasil, meninos, a gente tem o Segundo Reinado, tá? Você que acompanha aí a novela das 6, que está falando de Dom Pedro I, né? Está aparecendo aí os primeiros movimentos abolicionistas. Agora, nesse período, nós já estamos na fase de Segundo Império, nós estamos na fase de Dom Pedro II, com o golpe da maioridade, né? Ele aplica um golpe em 1840 para poder assumir o poder, né, e vai governar o Brasil até 1889. Depois a gente tem a capital do país, né, a capital do país é o Rio de Janeiro. Este é o cenário cotidiano de algumas obras lá do romantismo, mas também do realismo. Lembrem de Machado de Assis, como ele explorou o cotidiano urbanizado do Rio de Janeiro, né? O Ateneu e outras obras vão explorar a questão do urbano, mas Machado de Assis, ele coloca muito bem esse aspecto da cidade do Rio de Janeiro em suas obras. Vamos ter a abolição da escravatura em 1888. Já disse lá no romantismo que o Brasil foi um dos últimos a assinar a lei de abolição
e pouquíssimo pelo aspecto, pela questão humana e muito mais por pressões. A gente tem muitos movimentos abolicionistas aliada à questão do resto do mundo, uma questão econômica de pressão do resto do mundo. Nós assinamos a lei de abolição da escravatura, muito menos pelo aspecto humano e muito mais pelos interesses econômicos, não é? Em 1889 temos a Proclamação da República, ok? Então, Europa, urbanização extrema, a gente tem o crescimento da pobreza, das desigualdades sociais, temos a segunda revolução industrial, que vai trazer a lâmpada elétrica, vai trazer muito conforto. Uma revolução industrial, há quem diga que nós estamos na quarta revolução industrial, ela sempre vai trazer os benefícios da tecnologia. Então, nós temos a lâmpada, nós temos o primeiro carro movido a gasolina, né? Alguns confortos são trazidos. Mas, em contraponto, nós temos jornadas de trabalho extenuantes, tá? Meninos, aí no PowerPoint de vocês, eu trouxe uma imagem bastante curiosa. Todo mundo sabe que eu gosto muito de análise do discurso, em especial o discurso em mídias, em jornal. Eu trouxe o jornal aí no PowerPoint de vocês, que publicou no dia 13 de maio de 1888 a Lei de Extinção da Escravidão. Aqui é a Lei 3.353/1888, tá? É gostoso, é interessante analisar desde a linguagem, né, desde a língua escrita empregada aqui no jornal, como os artigos, né? Aqui eu trouxe para vocês os primeiros artigos, né? O artigo 1º e 2º que trata dessa questão, e é muito legal, parece que você consegue vislumbrar melhor o contexto social da época, né? É muito interessante. Na pintura, meninos, aí no PPT de vocês, no PowerPoint, eu coloquei uma pintura de Gustave Courbet. É uma pintura da peneiradeira de trigo. Agora eu quero que vocês percebam, meninos, que a pintura ela vai retratar muito a questão da mão de obra, né? Você tem nessa pintura uma mulher ao lado de uma criança, ela está peneirando o trigo e é uma atividade, além de urbana, pelo cenário desenhado aqui, ela está numa casa, ela não está numa área rural, e a gente percebe a questão do trabalho, tá? O quanto o trabalho e as classes estão presentes aqui nesse período. Valores. Quais os valores do mundo, professora? Como o mundo está pensando durante o período realista? Como que as pessoas, qual a moral, qual a ética, o que era relevante para esses cidadãos aí de 1860? Meninos, a gente vai ter na literatura, né, e em outros meios, o engajamento social e político. Nós vamos ter a literatura e a mídia, os jornais, como meios de protesto e denúncia social, tá? Nós vamos ter a questão do chega de idealizar a realidade ou tornar essa realidade poesia. Agora a gente vai colocar o dedo na ferida. Nós temos problemas sociais graves, e a literatura vai servir de mecanismo de denúncia para essa desigualdade, tá? Então, um dos valores é o engajamento social e político. Depois, novas ideologias. Que novas ideologias são essas, professora? Em especial, meninos, a ciência. Tá? A ciência vai permear muitas obras literárias. A gente vai ter o positivismo de Comte, né? Lembra lá do hino nacional, Ordem e Progresso. O Comte também ele vai trazer uma visão mais objetiva e empírica do mundo. O que é o empírico? É aquilo que eu obtenho por meio de análises, né? É por meio do científico, por meio do experimento, e analisando o experimento, eu consigo ter conclusões mais próximas ao racional, ao objetivo e menos envolvida pelo emocional, tá? Então, Comte, ele vai trazer novos procedimentos de análise das ciências naturais, ele vai apresentar uma nova perspectiva de realidade.
Nós vamos ver o positivismo presente na Madame Bovary, de Gustave Gaubert, né? A gente vai ter o positivismo permeando muitas obras desse início do realismo, tá? Depois, meninos, a gente tem o determinismo, que é uma teoria que afirma que o meio determina o comportamento. Essa teoria, ela traz a questão do preconceito e da estratificação social, né? Os estratos, os níveis sociais, em especial no naturalismo e no impressionismo, por meio do Cortiço, né, e do Ateneu, do Raul Pompeia, a gente percebe essa questão da teoria determinista, né, e darwinista também. Mas o darwinismo voltado ao social, que é civilizado e não civilizado, né? Lembrando que a teoria de Darwin é uma teoria científica que afirma que os mais adaptados sobrevivem ao meio mais adverso, tá? Aqui no Cortiço a gente vai ter o darwinismo, que a gente chama de darwinismo social. O civilizado, não civilizado, os adaptados, tá? E esta questão do determinismo enquanto a estratificação social, tá? Meninos, além disso, retrato fiel da sociedade. Se no romantismo nós percebemos a composição de um cenário brasileiro, mas com traços de estilo ainda europeu, né, uma poetização, um ritmo ainda bastante voltado à questão dos romances europeus e atendendo à vontade do público por histórias com mocinhos, heróis medievais, trazendo uma lição sobre ética e a boa moral, né? O bom selvagem, ele é sempre puro e inocente, sempre traz uma lição sobre a moralidade. Aqui no realismo, nós temos justamente o contrário, né? Nós temos a denúncia, como eu já falei, e nós temos um retrato fiel. Quando você lê a descrição do cenário e das personagens nas várias obras realistas, você é capaz de fechar os olhos e vislumbrar todo o cenário de pobreza e desigualdade, toda a desumanidade em relação às camadas sociais, tá? Crítica às instituições, em especial aquelas trazidas pela Igreja Católica como o casamento. Quem não conhece a história de Madame Bovary sobre a traição no casamento e a hipocrisia do comportamento social, né? A gente vai ter lá a Emma e o Charles retratando essa questão da infidelidade e essa crítica à instituição casamento enquanto oposição, não respeitando a escolha dos pares, né? Muito mais por convenção social. As pessoas se mantinham unidas pela convenção social, pela instituição igreja e casamento, do que por sua vontade, né? Pelo amor real entre homens e mulheres. E a literatura transformando a realidade. Meninos, muitos livros serão impactantes. A literatura ele tem esse papel transformador e de denúncia social, né? Vocês que estão nesse momento de distanciamento social obrigatória percebem o quanto a arte nos é necessária. Antônio Cândido, né, na teoria literária, já afirma com uma vivacidade extrema a importância da arte na vida humana. Sem a arte não viveríamos e sem a arte não conseguiríamos também retratar e denunciar questões sociais, tá? Então a arte, a pintura, a literatura, a prosa, a poesia, a música são meios que nos permite enxergar com uma lupa a nossa sociedade, tá? Autores e influências, meninos, acompanhe aí nas anotações de você. Gustave Flaubert vai trazer a Madame Bovary, alunos maravilhosos do Tércio fizeram trabalhos com esses autores europeus comigo e outros brasileiros, retrataram muito bem a história da Emma e Charles, né? Lembraram também de Primo Basílio,
há uma intertextualidade, um interdiscurso entre as obras, uma proximidade muito grande entre as obras, né? O Primo Basílio virou minissérie em TV brasileira, não há quem não conheça, né? E as histórias, o enredo são próximos, tem intertextualidade, tem interdiscurso forte entre os dois. Depois, Balzac. A obra de Balzac, meninos, é extensa, profunda, rica, vai retratar muito bem as teorias, né, o positivismo, o determinismo, e vai retratar bastante a Europa com um olhar introspectivo e analítico ao extremo, tá? De Balzac, meninos, tem 2 livros que eu chamo atenção. Ilusões Perdidas, e o outro que eu coloquei aí para vocês é A Mulher de 30 Anos, tá? São duas obras com visões extraordinárias, com uma riqueza descritiva e uma análise psicológica das personagens realmente fantásticas, né? Meninos, depois de Gustavo Flaubert e Balzac, Charles Dickens. Charles Dickens, meninos, é da Inglaterra e ele é o primeiro autor a trazer o infanto juvenil para o centro de uma narrativa. O Oliver Twist, que é um menino órfão, né, que retrata algumas situações de orfanato e nos faz pensar sobre essa questão da condição do meio determinando o homem. Ele foi para o cinema, aliás, olha aí a dica de cinema, a professora é apaixonada por essa arte, né? E eu adoro quando eu consigo indicar um bom filme para vocês. Então fica aí, Oliver Twist. É um filme moderno, já é um filme bem da geração jovem de vocês. É bonito, vai fazê-los chorar e também pensar, né? A gente também tem desigualdade. Quando vocês assistirem Charles Dickens, quando vocês assistirem o Oliver Twist, lembrem aqui do Capitães de Areia, tá? Nós vamos entrar em modernismo e lá nós vamos ver esta obra. Então vocês vão lembrar ali dos Meninos de Rua de Capitães da Areia. Quem não conheceu a obra, procure conhecer. Jorge Amado é emblemático, né, no modernismo brasileiro. E quando vocês assistir este filme, lembrem-se de Capitães de Areia, tá? Além disso, tem David Copperfield, que também virou filme. A linguagem de Charles Dickens, meninos, é uma linguagem leve. Ele é, por incrível que pareça, contemporâneo. Em qualquer época que você vir a ler uma obra de Charles Dickens, você vai compreender, né? Ele tem uma fluidez muito boa, né? Qualquer período e na mais tenra idade você consegue compreender bem a narrativa, o romance, tá bom? É uma linguagem muito objetiva. Depois de Charles Dickens, meninos, Eça de Queiroz, o grande opositor do nosso Machado de Assis, há quem diga que Eça de Queiroz é o Machado de Assis brasileiro, né? E dizem o contrário, né? Que lá em Portugal, ele é que faz as vezes do nosso autor brasileiro. Eles trocaram farpas, né? Trocavam cartas, não eram lá muito amigos, exceto pelo gosto particular a um bigode, né? Os dois têm um bigode super charmoso para a época, mas eles trocavam algumas farpas, tá? O que é muito legal em Eça de Queiroz, ele tem muito ritmo e as obras trazem bastante descrição. Se vocês pegarem o Primo Basílio, por exemplo, vocês perceberão capítulos inteiros apenas descrevendo cenários, borboleta, né? É muito descritivo, mas também tem um ritmo, né? Uma cadência na obra que nos permite ler com bastante prazer, né? Aí vem a questão poética da obra de Eça de Queiroz, além da denúncia, né? Ele vai trazer a nudez, ele vai criticar comportamentos, a hipocrisia de alguns comportamentos para a época, e é uma obra bastante rica. Não é à toa, né? Em inteligência, uma concorrência saudável não faz mal a ninguém, né? Uma competição saudável.
Então ele era necessário. Sabe, tipo Homem de Ferro e Capitão América, os dois maravilhosos, os dois heróis, e em certo ponto a rivalidade de um com o outro torna tudo mais saboroso? Essa relação de Eça de Queiroz e Machado de Assis, tá? E por fim não, faltam dois. Stendhal e Zola são dois autores, tá? Emile Zola é aquele autor que eu lhes falei do Germinal na aula anterior, né, de romantismo, eu citei essa obra, o Germinal. E eles escrevem, além do Germinal, o vermelho e o negro, que eu coloco no PowerPoint para vocês, e a Cartucha de Parma, tá? Procurem conhecer as características da obra dos dois, são obras relevantes e influências, né, do realismo europeu para o brasileiro. Agora sim, por fim, é que eu sou ansiosa, gente. É o meu favorito, meu delicinha, meu maravilhoso, Dostoiévski, né? Meninos, primeiro porque há um alinhamento de suas obras com questões de ética, de moral e mais as teorias científicas, né? Eu diria que há um quê freudiano muito forte quando a gente percebe a descrição psicológica das personagens, e até hoje ele influencia os grandes romancistas, né? Quem conhece a teoria de análise do discurso de Bakhtin dificilmente não conhece os irmãos Karamazov, né? Quem gosta de análise do discurso, quem está com os pezinhos aí na teoria bakhtiniana, conhece muito bem Dostoiévski. Ele é fantástico, maravilhoso. As duas obras que eu destaquei para vocês, meninos, foi Crime e Castigo. Já indiquei uma obra de cinema, né, que foi Charles Dickens, deixa eu voltar lá, com Oliver Twist. Pedi para vocês fazerem a ligação com Capitães de Areia. E agora peço para vocês voltarem aqui. Crime e Castigo também tem filme. Não é um filme contemporâneo, é um filme de época bem marcado, né? Mas é um filme tenso e muito curioso, né? Conheçam as teorias do ordinário e extraordinário, tá? Se você gosta do admirável Mundo Novo de Hilux e gosta desse questionamento do comportamento social a partir de aspectos psicológicos, conheçam a obra. Vale a pena, vocês vão ficar enlouquecidos. Conheçam, tá? Vamos entrar em Machado de Assis para finalizar? E aí eu começo outro vídeo falando do naturalismo e do impressionismo, tá? Que ocorrem concomitante com o realismo. Meninos, Machado de Assis, perfeito, maravilhoso, autodidata, se alfabetizou aos 3 anos de idade, filho de lavadeira, tinha baixa perspectiva de vida pela epilepsia, nunca teve uma saúde plena, mas de uma inteligência magnífica. Sabe os pequenos gênios do Luciano Huck? Machado de Assis estaria ali na disputa e não duvido nada que ganhasse, viu? Nos tempos de hoje, ele seria considerado um rapaz, um menino, uma criança, um homem gênio, tá? Aprendeu inúmeras línguas, foi tradutor, trabalhou em jornal, romancista, contista, peças de teatro. O homem de mil faces, meninos. Não tem como se dizer brasileiro e não conhecer nenhum enredo, não se permitir, né, influenciar por algo de Machado de Assis. E aí, traiu ou não traiu? E se traiu, foi merecido ou não merecido? Quem não conhece esse questionamento, né? Vamos às características de Machado de Assis. Aprofundamento psicológico, meninos. Ele usa a descrição, né, da personagem e as características da personagem para compor com extrema profundidade os hábitos, o comportamento de seus personagens. Quando você lê, né, o Dom Casmurro e percebe a descrição de Capitu, parece que ela se senta ao seu lado. Você é capaz de perceber o timbre de voz, o rosto, os trejeitos, as manias. É impressionante.
Parece que ela adentra a sua casa e começa a frequentar os ambientes. Você é capaz de percebê-la com tal clareza como se fosse um parente, um primo ou alguém do tempo de hoje, com quem você convivesse muito bem, tá? Brás Cubas e Quincas Borba, ele vai trazer esse mesmo aprofundamento psicológico. Outra característica, análise do comportamento, tá? Além de elaborar a análise do comportamento de suas personagens, ele vai trazer a ironia como ninguém, ele vai trazer o aspecto urbano e de desigualdade social aliada a esse aprofundamento, a essa profundidade de comportamento, justamente para fazer você, leitor, refletir sobre o moral correto, sobre o seu próprio comportamento, né? Às vezes, para a sociedade da época, suas obras serviam de espelho, né? E é um espelho que te devolvia o olhar crítico de volta, te analisava da cabeça aos pés e te questionava. E aí? Você acha que você está certo? Você acha que você está indo por um caminho correto? Tá? Crítica, né? Ele vai trazer a crítica e a acidez por meio do humor, por meio de uma ironia que por vezes é leve e faz o leitor rir, por vezes é pesada, né? Enfiando o dedo na ferida e indo o mais fundo possível, abrindo a ferida ainda mais. Ele vai trazer essa crítica à desigualdade social e às questões sociais, né, no Brasil da segunda metade do século XIX com bastante clareza, né? Vai permear toda a sua obra. Meninos, Machado de Assis ele tem duas fases. Ele tem uma fase que ainda não consagrou no realismo, mas está mais próxima ao romantismo. E nessa primeira fase, que é a preparatória, a gente chama de fase preparatória, nós vamos enxergar a Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, 1876, e Yaya Garcia, de 1878. Mais adiante, na segunda fase, a que a gente chama de fase realista e madura, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Ares, que é a sua última obra já em 1908. Meninos, procurem conhecer as obras. Mais uma vez, dominem as características gerais desse período. Agora a gente tem objetividade, nós não temos mais o individualismo, agora a gente tem a universalidade, né? Cabe todos os assuntos, todos os temas. É possível abordar as mais diversas esferas e assuntos sociais possíveis. Tudo pode ser abordado. E esse universalismo presente no realismo é o que torna este período bastante contemporâneo, tanto que vai influenciar fortemente o nosso modernismo, né? O modernismo que está muito mais próximo à nossa geração, à minha geração, né? E que conversa tão bem com vocês, tá? Meninos, vamos ficando por aqui. O nosso próximo vídeo é o naturalismo e impressionismo. Beijos, fiquem bem, estudem!